Olá, este é mais um episódio do Clube do Livro Sagrado, um programa semanal onde eu, Catrelli45, realizo um pequeno comentário sobre um capítulo ou um Liber Sagrado de Telemann. E hoje nós vamos falar sobre Liber 65, capítulo 3. Galera, não é à toa que cada um escolhe, né, um capítulo para decorar e trabalhar. Não sei se vocês têm a mesma impressão, né? Quem já teve a experiência de decorar um capítulo de Liber 65. Todo o resto do texto parece muito críptico, né? Diante da facilidade com que você compreende aquele capítulo. E aí a minha dúvida é, será que é porque o capítulo sempre falou de forma muito clara para você, para mim, né? O capítulo que você escolhe para decorar? Ou é o estudo constante daquele capítulo que a gente meio que escolheu que torna ele tão inteligível, sacou? E esse capítulo 3, por incrível que pareça, por mais que ele tenha lá, né, lá no início dele, o aforisma que carrega o meu moto, né, ele é muito críptico. Para eu compreender ele, eu precisei ler, reler com calma, pegar alguns comentários, né, conversar com pessoas que tiveram a experiência de decorar esse capítulo. E em cima disso, eu comecei a tecer uma série de percepções muito pessoais, sempre muito pessoais, tá? Acerca do que significa algumas coisas que estão escritas nesses capítulos, tá? Nesse capítulo. Uma parte que chama a atenção para mim nesse capítulo está logo no início dele, dos versículos 5 até o 9, quando faz uma comparação de Lilith com a mulher serpente e fala sobre os deleites de receber o abraço de seus anéis ao redor do coração. É dito no versículo 6 que o seu gosto era delicioso e o seu perfume era como de almíscar misturado com ambergris. É, no versículo 7, complementa dizendo que a, a sensação do coração sendo apertado pelos anéis de Lilith seria como uma primavera de alegria. Eu acredito que isso seja a representação de uma entrega ao desejo, né? Mas ao desejo como uma forma corrupta de manifestação da vontade. No lugar do coração cingido pela serpente, teríamos o coração cingido por Lilith. É uma boa comparação. É interessante observar que no versículo 8 é dito que havia uma certa mancha, né? Mesmo naquilo em que me deleitava. O anjo consegue ver no adepto, né? Ou no pré-adepto, né? Uma mancha. Tá? E ele diz que essa mancha é do teu pai macaco, do teu avô, o verme se agudou. Ou seja, aparentemente, o desejo que se alimenta, né, que alimenta a emoção, possui a sua base ainda no corpo material, né, naquilo que vem do macaco, do sim, do bicho, da besta. No versículo 21 é dito o seguinte: eu e mim e meu estávamos sentados com alaúdes na praça do mercado da grande cidade, a cidade das violetas e das rosas. Eh, eu, mim e meu. Eu acho uma forma bem elegante da gente tentar elaborar a ideia de ego sem dizer isso diretamente. Aqui nós temos o eu como partícula que experimenta a realidade objetiva. Nós temos o meu como a noção de posse que esse eu possui e que ele já entende como sendo ele mesmo, tá? E o mim, que é a parte dativa da experiência de ser, né? Aquilo que me pertence é meu, mas está também autorreferenciado à minha pessoa, a mim, né? É autorreferência, tá? Então, é, e eu acredito, né, que o mercado, a cidade, né, nesse caso, represente a mente humana. O texto segue dizendo: a noite caiu e a música dos alaúdes parou. A tempestade surgiu e a música dos alaúdes parou. A hora passou
E a música dos alaúdes parou. Mas tu és a eternidade e o espaço. Tu és matéria e movimento. E tu és negação de tudo isso. Pois não existe símbolo de ti. E aí é interessante perceber que novamente é dito que não existe um símbolo para se representar o anjo. Tá? E dessa forma, a própria experiência do ego, né, é silenciada, deve ser silenciada, para que o adepto se perca, vamos dizer assim, apenas na experiência de seu anjo. E aí talvez um erro seja identificar o ego apenas como essas estruturas, quando na verdade nós temos que entender que o capítulo fala do, dessa relação, né, do adepto com o anjo dentro do elemento água. Então é natural que nesse contexto o ego seja elaborado dentro de noções de posse. Por quê? Porque são coisas que estão ligadas a aspectos sentimentais. E é interessante perceber, cara, que o texto diz que esse conjunto de coisas que compõem a noção de ser, né, o eu, o meu e o mim, eles se silenciam diante da experiência do outro. Ou pelo menos deveriam ficar quietos, né, para que a experiência pudesse se manifestar. E para finalizar, uma das partes que mais me pega nesse capítulo, de fato, é o versículo 31 e 32. Eu me virei 3 vezes em todas as direções, e sempre eu cheguei por fim a ti. Muitas coisas eu vi, mediatas e imediatas, mas não havendo-os mais, eu vi a ti. A impressão que eu tenho é que a partir de certo momento no processo, até quando você tropeça, você cai para frente, né? Todos os caminhos vão te encaminhar para essa consecução do sagrado anjo, para essa consecução, né, da comunhão com o anjo, desde que você tome a iniciativa de começar esse trabalho. Como eu já disse no texto de Perspectivas, né, de certa forma, essa meta do anjo, ela já está realizada. O que falta, de fato, é você caminhar até ela. E muitas vezes essa caminhada vai ter que ocorrer no tempo, porque infelizmente somos seres que vivemos aqui. Agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui e até semana que vem com mais um episódio do Clube do Livro Sagrado, onde nós iremos abordar finalmente o capítulo 4, né, o fogo do Liber 65.